Olá, estamos aqui nessa noite de segunda-feira, dia 21 de novembro, para junto ler a palavra do Senhor para os nossos corações, para as nossas vidas. Mais um dia de vitória, né? Um dia que o Senhor nos concede com saúde. Às vezes a saúde não está 100%, mas dá para o gasto. Portanto, é viver um dia de cada vez como o Senhor, como Jesus tem nos ensinado pela sua palavra, né? Não querer sofrer antecipadamente, preocupado com amanhã, porque essa recomendação não veio do Senhor. Essa é, às vezes, a preocupação do homem por não conhecer a verdade. Então, a palavra que nós temos essa noite se encontra no livro de Mateus. Essa é a palavra verdadeira, sem misturas, sem maquiagem. Não tem para que fazer arrudeio. O Evangelho de Jesus é muito simples. Ele deixou uma linguagem muito fácil de ser entendida. Porque Jesus não veio trazer o Evangelho só para uma classe de pessoas e outra não. Não, Jesus não faz acepção, como os homens fazem aqui na terra. Jesus é totalmente diferente, é oposto. Então, às vezes, do comportamento humano, principalmente o homem, quando ainda não tem o conhecimento da palavra de Deus, que é a única verdade. Estamos alegres, sim, graças a Deus, porque o Senhor é quem tem velado por nós, tem nos confortado com a sua palavra, com as suas promessas todos os dias. E a promessa do Senhor nesses dias é nos avisando da volta dele, para que tenhamos cuidado especial com nós mesmos e passar para os nossos irmãos. Aleluia! E o que o Senhor muitas vezes tem falado para conosco, nos orientando, nos aconselhando, nos ensinando como viver esses dias difíceis, porque a volta de Jesus está por um triz. Oxalá que todos entendessem que essa volta de Jesus está tão próxima, mais do que qualquer um ser humano possa entender, né? E eu creio que aqueles que se dizem cristão, crente em Jesus, seguidores de Jesus, porque crente se tornou uma palavra muito banalizada, né? Porque Jesus disse que até o diabo ele é crente, mas não obedece. Se eu creio em Deus e não obedeço, não faz efeito. Não chego a lugar nenhum, só por conhecer e não obedecer. Não, porque a palavra de Deus não é um livro natural. A palavra de Deus é uma receita, é um manual, é um doutorado, é uma faculdade. Glória a Deus para aqueles que recebem Jesus no seu coração, na sua vida, reconhecendo o seu grande amor, a sua infinita misericórdia do Pai para conosco, e mandar seu único filho para passear aqui na terra, fazer um turismo, não, para morrer por nós, para se tornar pecador por nossa culpa. Não é? O que fez Jesus ser arrebentado naquela cruz, ter aquela morte horrorosa, foi as consequências do pecado que estava em nós, nele não. Aleluia, Jesus deu prova de como um homem aqui vivendo nessa terra, em nenhum momento ele pecou. A Bíblia diz que nem com palavra, meu Senhor, tropeçou. Glória a Deus, mostrando assim a nós que é possível resistir ao pecado. A Bíblia diz que o primeiro Adão fracassou, foi o primeiro Adão. Jesus é tratado como o segundo Adão. Veio o segundo Adão e não pecou. Glória a Deus. Muito mais tentações, né? Muito mais preocupações nossas
para conosco. Aleluia. Sempre onde ele estava cercado de pessoas necessitadas. E quem obteve vitória? Os necessitados, porque a maioria que ia por curiosidade, até hoje é assim. Quanto mais a igreja cheia, mais ali tem toda espécie de pessoas. Agora todos são crentes. Você pergunta, todos são crentes. Se perguntar quem se Jesus viesse agora, quem estaria pronto? Todo mundo levanta a mão. Aleluia. Mas tem um processo na nossa vida que é pela obediência, e é o que o homem não quer obedecer. Os homens acham que é muito sacrifício obedecer. Obedecer a Deus vai ter que anular aquilo outro que eu gosto. Não. Eu tenho que pensar na minha alma, no meu futuro, no meu amanhã com Deus. Que eu sei que eu não sou daqui. Nós estamos aqui, gente, mas a gente não é daqui. Principalmente quando a gente leva a sério o evangelho. Não é evangelho de fantasia, de oba-oba. Glória a Deus. Esse evangelho que a gente está vendo aí, que não está levando ninguém a lugar nenhum, que a gente está vendo essa bagaceira aí, não é? Pessoas que se dizem crentes, mas estão totalmente fora da palavra. Eu não sou crente porque eu digo que sou crente, não. É o meu comportamento, é o meu entrar, o meu sair, a minha vida. Como eu me comporto, com luta ou sem luta, com prova ou sem prova, com dor ou sem dor. Aleluia. Se fosse assim, era muito fácil. Então, essas pessoas que estão nesse engajamento aí fora, pelo que eu já ouvi, alguém de responsabilidade dizer que ali tem pastores, que ali tem presbítero, tem diáconos, tem pastoras. Pelo menos eu ouvi alguma coisa, cada aberração pior do que outra. Meu irmão, minha irmã. Aleluia. Olhe para Jesus, leia a palavra. Jesus diz na sua palavra que a gente erra, porque nos falta o conhecimento. Que conhecimento? Da palavra. De como nós devemos, como crente, nos comportar, porque o Senhor nos dá aqui como luz, nós somos luzeiro de Cristo aqui na terra. O Senhor nos dá aqui como sal para salgar esta terra. E ele disse que quando o sal perde o seu sabor, para que serve? Salga alguma coisa? Salga não. Aleluia. E como é que a gente salga a terra? Com o nosso comportamento, com a nossa forma de viver comprometido com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Amado, repense, reveja seus conceitos, em nome de Jesus. E isso não é mais tempo, principalmente agora, que o Senhor já está às portas. Os sinais que Ele nos deixou, aleluia, como sinal da sua volta, todos estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Até uns anos atrás, a gente lia essa passagem no livro de Mateus 24, era arrepiante. Não está só no 24, está acontecendo. Muitos furacões, muitos terremotos, a falta do amor na terra. Pessoas se dizendo crente, pastor, e falando com ódio, que chegava espuma pelo canto da boca de ódio, raiva, vingança, destratando o irmão, destratando outro irmão. Irmão, onde é que a gente vai chegar se nós não rever os nossos conceitos e olhemos para dentro de nós? Não é brincadeira, evangelho nunca foi brincadeira. Olha para Jesus, o que ele sofreu, é isso que nós temos para dar ele de volta diante de tudo que ele fez por nós, fez por mim, meu amado, fez por você, meu amado. O que foi que você aprendeu? Se o senhor é pastor, o que é que o senhor aprendeu? Como é que o senhor está orientando essas ovelhas que não é sua, é do Senhor Jesus?
Até onde eu sei, os pastores são chamados por Deus, é vocacionado por Deus. Ninguém pode se fazer pastor, ministro de nada. Principalmente quando se trata das coisas espirituais. Ninguém pode ser um pastor se não tiver a chamada de Cristo. E Jesus não vai convocar uma pessoa, ou masculino ou feminino, que para Deus tanto faz. Tem alguém aí que diz que mulher não pode ser pastora. Onde é que está escrito que mulher não pode ser pastora? Aleluia. Jesus ia convocar a mim e a você para pastorear o seu rebanho. E lá na frente eu dar mau exemplo, influenciar a vida das pobres ovelhas. Muitos não sabem discernir a mão da esquerda. Você tem que ser esse espelho para refletir a glória de Deus, de Jesus. Aleluia. Nem todos têm na sua casa uma família que tem aquele zelo de estar lendo uma palavra, estar ensinando o evangelho, que o normal seria esse. A gente não foi chamado por Jesus para só ser crente naquele momento que nós estamos dentro de igreja, não. Você, pastor, não é só pastor quando você está ali tendo que ministrar uma palavra, não. Jesus quer ver eu e você quando ninguém nos vê. Ah, ser crente lá na igreja é muito fácil. O cara acaba de matar um, limpa a mão ensanguentada e vai para a igreja. Ok, decente. Totalmente comportado. Agora Jesus quer ver eu e você, amado. Eu e você, amada, quando ninguém nos vê. Tá? Aí é onde está o cuidado, a responsabilidade. A gente não pode escapar dos olhos do Senhor. A Bíblia nos diz que antes que o pensamento chegue à nossa mente, o Senhor já sabe. Aleluia. Nós temos que ter uma mente de Cristo. A gente tem que lutar, irmão. Tudo é com esforço. Ninguém dorme pecador, aceita Jesus, vem para casa, dorme, amanhã está um anjo. Não, minha irmã, é a mesma natureza pecaminosa está dentro de nós. Por que é que o Senhor exige de nós o autodomínio? É eu que tenho que me exercitar, eu que tenho que escolher ser mansa, pedindo ao Senhor ajuda, é claro, porque a gente somos, Jesus disse no Salmo, no livro de Mateus capítulo 5, ali naquele sermão que ele deu, bem-aventurados os pobres de espírito. São esses os pobres que não têm capacidade espiritual. Aleluia. Nós dependemos de Jesus. Glória a Deus. Nós só temos aquilo quando Deus nos concede. Mas Ele exige de nós, que não é os dons que me classificam como uma crente que vou para o céu, não. É pelos frutos. Por isso que Jesus diz que a árvore, amado, é conhecida pelos frutos. Deveria ser pelas folhas. Mas a Bíblia fala de um episódio que o Senhor procurou figo naquela árvore frondosa e não encontrou. E ele amaldiçoou. E aquela árvore murchou, secou, morreu totalmente. E de volta no outro dia, Pedro se adiantou e disse: olha, Senhor, aquela árvore que tu amaldiçoaste secou. E Jesus olhou para Pedro e disse: tendes fé em Deus. Glória a Deus. Então é pelos frutos. O que é os frutos, meu irmão? É que está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do 22. Capítulo 5 de Gálatas, a partir do 22, ali fala dos frutos do Espírito. Aleluia. É na medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, vai se encaixando, vai aprendendo. Eu costumo dizer, irmão, não ouvi da boca de ninguém não, mas a gente tem o direito, a gente dentro da palavra, aleluia, com o temor de Deus no coração, eu comecei a meditar assim. Nós somos uma pessoa que vem bruto lá de fora e a gente tem que se encaixar naquela forma. Aquela forma é Jesus. E você não foi medido para dar para aquela forma, é você que vai se medindo. Claro, se você não encaixa, a gente vai ter que deixar umas certas coisas, aquilo que a Bíblia vai dizendo, o ódio, a raiva, a falsidade, a traição, a mentira, tudo que você fazia antes como o velho
como o velho e a velha mulher, você vai ter que deixar. Por isso que Jesus diz pela palavra: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Devemos ter esse cuidado de estar sempre vivificando a palavra do Senhor nos nossos corações, porque a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Ela, não dá para entender como é que alguém passa tantos anos se dizendo crente, glória a Deus, e a gente não vê a mudança, a transformação. Que evangelho é este, gente? Que evangelho é esse que não existe mudança de comportamento? Aleluia. Talvez esse evangelho aí você esteja vivendo fácil com ele, mas eu posso te alertar que é um pouco perigoso. Como é que eu tenho uma palavra de Deus na minha mão, que eu tenho plena liberdade de estar lendo a palavra, aleluia, e eu quero viver da mesma forma que eu vi, eu continuo do meu jeito. Nós vivemos do jeito que está, mas a gente precisa de mudança. A gente precisa de mudança mental. A gente precisa ter uma mudança muito grande no nosso coração, porque a Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que há em Cristo. Qual foi o sentimento que você aprendeu de Cristo? De amor, de misericórdia, de nunca dar as costas para ninguém, de não ser orgulhoso, nariz empinado. Glória a Deus, irmão, em nome de Jesus. Pense, será que a tua ida para o céu não é muito mais importante do que você está passando por isto? Quem somos nós, ser humano, para ir de encontro à vontade de Deus? Para um homem natural, ok, mas você que se diz evangélica, crente, pastora, se deixando levar por mentira. É o que o Senhor mais tem nos recomendado todos os dias: cuidado com os falsos profetas, os falsos mestres, as falácias nos altares. Aleluia. O evangelho de Jesus é esse aqui, gente. É esse evangelho simples, ele quer simplicidade. Agora ele exige sinceridade, honestidade para com o nosso Deus. Errou, mano, confessa. Não deixa nem só se pôr. Confessa, perdoa. Como é que você vai chegar no céu? Jesus no céu não entra imundice. Com essa arrogância, com esse espírito de vingança, de ódio. Isso é uma responsabilidade que talvez lá na frente, meu amado, isso vai pesar sobre a sua vida. Não queira ser aqueles que o Senhor tem se referido, que ele chama de hipócrita. Ele está na porta do céu, agora nem entra, nem deixa os outros entrar. É um mau comportamento, meu amado. Jesus não está interessado que eu faça sermão aqui na esquina da rua B, não. Ele manda: viva bonito. Viva bonito. O mundo já está saturado de tanta vergonha que a gente tem passado nesses últimos tempos. Problema que pessoas dizendo ser crente, fazendo coisas piores do que aqueles que estão lá fora. Será que você está em outro mundo? Será que você está em outro planeta, meu amado? Será que a Bíblia não é suficiente para te orientar? Essa aqui é a bússola que nos orienta toda a nossa vida, do nascer até o último dia da nossa vida aqui na terra. E não se deixe levar não por essas mentiras, não, porque esses falsos profetas vai ter com Deus. Leia a Bíblia, leia o Velho Testamento, leia o livro de Ezequiel, leia o livro de Isaías, que você vai encontrar qual o resultado dessas pessoas que se dizem profetas, se titulam de profeta. Será que eu não creio que Deus fala? Fala. E como fala? E como fala? Hoje nós temos, nesse período da graça, é o dom da profecia. Mas andar dizendo por aí que Deus mandou falar o que Deus não mandou, isso tá
está saturando já, o pai está irado com isso. Estão usando, ele tem dito, estão usando o meu nome para fazer tudo o que eles querem. Em prol deles ou dos familiares deles, mentindo. Será que isso não vai ter um retorno? Vai, meu amado, vai. Com Deus ninguém brinca, com Deus não se brinca. E com o Espírito Santo, muito menos. Todo o cuidado que eu e você deve ter é pouco. Acorde você que dorme. Saia desse meio, é o Senhor que não está satisfeito com este movimento, prejudicando a pregação do Evangelho. Jesus está vindo aí, o Senhor quer nós prontos para ser cheio dos seus dons. O Senhor vai derramar o avivamento, o último avivamento para a colheita. E você, onde é que está? Você está buscando esse Deus para ser cheio? Você está aguardando o retorno de Jesus? É esse o cuidado do Senhor. Todos os dias o Senhor está falando conosco sobre a nossa vestimenta, a vestimenta da noiva. Essa noiva que Ele vem buscar. Meu amado, acorde, desperte, em nome de Jesus Cristo. Saia desse meio enquanto é tempo, ainda há tempo para você. Recorra ao Senhor Jesus e peça perdão. Se você não entendeu, você achou que estava fazendo certo, mas não está, peça ao Espírito Santo para lhe orientar. Não se deixe ir com essa multidão. O Senhor tem dito que o mundo jaz do maligno e essa humanidade dá passo largo para o abismo, porque não quer Ele. E você que diz que é dele, fazendo a mesma coisa, como é que você se acha? Você tem dormido em paz? Porque eu vou dizer uma coisa a você, experiência própria. Às vezes, um simples pensamento, uma simples palavra por um descuido, a minha mente não me dá sossego. Até que eu me quebro diante do Senhor e só saio da presença dele quando eu me sinto perdoada, lavada. E é isso que ele tem dito a nós todos os dias. Se policiar, se aliar a Deus, se alinhar ao Senhor. É Ele quem está orientando, é Ele que está ordenando para o seu bem, é por amor que Ele está falando isso. Chega, gente. Quem tem os planos a ser realizados é o Senhor. Nós estamos no último tempo, nós estamos no fim, nós chegamos no fim. Estamos vendo essa apostasia tomando conta do nosso Brasil. Você não sabe, será que você não aprendeu que a idolatria é um pecado mortal? Como é que você deixa de amar, confiar em um Deus Todo-Poderoso, que cuida de você dia e noite, para se deixar levar por alguém que não está sendo orientado pelo Espírito de Deus? Em nome de Jesus, acorde, meu irmão, acorde, minha irmã. Saia desse meio, saia desse movimento. Não se engane, eu sei que Jesus tem falado do teu coração, mas tu está resistindo para dar satisfação ao homem. Não é o homem que vai abrir a porta do céu para você e nem para mim entrar, não. É o próprio Jesus. É com Ele que você tem compromisso. A gente, quando aceita Jesus, não pode ser agradável a todo mundo. Glória a Deus. Porque o Senhor diz dessa forma: eu não vim trazer paz ao mundo, mas sim espada. Deixa eu explicar. Porque nosso Deus é o Deus de paz. Ele quer dizer o seguinte: numa casa, alguém aceita Jesus, uma pessoa só, sai daquele movimento, daquele costume de cachaçada no final de semana, churrasco na casa de A, na casa de B. Aí ela aceita Jesus, ela começa a ler a Bíblia e ela recebe um novo nascimento. Ela já não se sente bem naquele ambiente, ela começa a se ausentar aos poucos. A vida nem de vez. Ela é orientada para sair dos poucos, para não, né, alguém não se chocar.
Mas quando a família percebe aquilo, a vida daquela pessoa se torna uma luta. Porque ela vai ter que suportar a crítica, a santona, ela vai para o céu. Ela agora não quer mais saber de estar na festa com a gente. É agradável para esta pessoa. Aí a pessoa que não é chamada por Jesus, não é convidada por ele, cede, volta. É aquela passagem que o Senhor falou da semente que foi lançada à beira do caminho, outra no meio dos matos, outra nos pedregais, por falta de terra. Aquela semente morreu, da beira do caminho o pássaro veio e comeu a semente. São pessoas que não suportam a pressão. Estão criancinha ainda, estão bebê ainda. É por isso que o Senhor disse, eu não vim trazer paz, mas sim espada. É filho contra pai, pai contra o filho, nora contra sogra, sogra contra nora. É porque existe essa diferença. Por não ter conhecimento, começa as críticas, as zombarias, até confusão às vezes. Hoje não. Está mais normal, mas antigamente os pais jogavam os filhos de casa para fora, mandavam eles escolherem. Se eles queriam permanecer ali sendo filho, ou queria Jesus. Era mandado embora, era mandado embora. É por isso que na igreja primitiva, né, que foi de Paulo para cá que apareceu a igreja, você nunca viu Jesus falar a igreja, ao contrário, Jesus fazia as pregações, era dentro de barco, de pesca, era no deserto, sentado nas pedras, né? Quando pregava na igreja, entrava na sinagoga, dava o recado e ia embora. Entrava na sinagoga, curava e ia embora. De Paulo para cá foi que deu início à igreja. Então é a igreja primitiva. Como é que era a igreja primitiva? A Bíblia diz que a igreja crescia, né? Caía no agrado das pessoas de ver aquela união, aquele calor. Mas porque aqueles que tinham mais propriedade vendiam alguma coisa das suas propriedades e depositavam nos pés dos apóstolos, para que todos vivessem em comum, e viviam, ninguém tinha falta de nada, porque os pais jogavam para fora. Até hoje Israel é assim. Se você for morar em Israel, você não pode dizer que aceitou Jesus e fique lá não, porque eles não consideram. Você imagina naquela época. E porque os que tinham vendia e depositavam nos pés dos apóstolos, todos tinham que comer, tinham que vestir, tinha um lugar para se agasalhar. Por conta disso que os pais jogavam os filhos de casa para fora, porque não concordavam. Entendeu? Pela história de Paulo você tira. Então hoje está muito mais natural, né? O evangelho tem chegado, graças a Deus, até no meio da sociedade, onde antes parecia que o evangelho era algo de pobre, de ignorante. Graças a Deus que não é, porque Jesus não é ignorante, nunca foi. Mas você precisa rever os seus conceitos, como é que está o seu dia a dia, como é que está a sua alma. Se você de verdade está esperando Jesus, está se preparando. Nós somos a noiva de Cristo. E se você quer ser essa noiva de Cristo, então reveja os seus conceitos. Peça ajuda ao Senhor Jesus Cristo. Peça orientação, esclarecimento que Ele vai lhe dar. Ele está pronto para lhe dar. Por isso que eu vou ler aqui uma palavra do Senhor, que eu creio que tem a ver com isso que a gente conversou nessa noite. Se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo, a partir do 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras
e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, ao homem louco, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda, foi grande a sua ruína. Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Não como tendo autoridade, porque a autoridade ele tem até demais. Glória a Deus. Veja a diferença do homem prudente do homem insensato. Só uma loucura mesmo que leva uma pessoa a construir uma casa sobre areia sem alicerce. Né? Quem são esses? Aqueles que não estão levando em conta os avisos do Senhor, que não está se alimentando da palavra, não está obedecendo. Qualquer pessoa pode ler. A gente sabe que os maiores cientistas, eles se orientam pela Bíblia. Mas eles não obedecem, eles não seguem. Aleluia. Então esse tal homem insensato, que faz a casa na areia, está vendo que ele é um louco. Né? Primeira chuva que deu, essa casa foi abaixo. Já o prudente, olha o prudente.